Olá, pessoal, muito boa tarde. Estou muito feliz. Mais um episódio, o nosso nona edição. Estou muito feliz. Hoje eu convidei assim uma pessoa muito especial para estar conosco, que é o pastor Adalberto Garcias da Videira, que é o meu pastor da igreja que eu congrego, e é com muita alegria que eu trouxe ele, né, pastor? Seja bem-vindo. Quero te dar aí boas-vindas, que o Senhor possa falar um pouquinho, né, que Deus tem feito na sua vida, na sua trajetória, na sua família. E eu quero que o senhor se apresente primeiro para a gente iniciar. Amém. Obrigado, Karina, pelo convite. Me sinto extremamente honrado de poder estar aqui junto com você e Amém. dividindo esse momento tão especial na sua vida. Parabéns pelo podcast, parabéns pelo trabalho que você tem feito. E quero dizer que você é uma bênção de Deus, um presente de Deus para a nossa igreja e para a minha vida em especial. Amém. Que alegria. Pastor, nós queremos começar lá na sua infância. Conta para nós um pouquinho, para as pessoas que estão em casa, que vão nos assistir. Como foi? O pastor Adalberto nasceu num lar cristão, estruturado ou não? A mãe era crente ou não? Como que era para a gente entender sua história na infância? Certo. Então, Karina, hoje, além de pastor, eu sou casado com a pastora Ellen, pai do Guilherme, pastor Guilherme, né, e do Uhum. Bernardo, e agora também sou avô da Aurora, Uhum, uma família netinha cresceu. linda, né, abençoada, família abençoada que o Senhor me deu, e não foi, tão fácil chegar até aqui, né. Uhum, Hoje eu tenho 48 anos, né, sou co-pastor ali na videira de Uberlândia junto com o pastor Rafael, e junto nós ali pastoreamos um grande rebanho. Hoje eu estou à frente da rede de adultos, com 120 células e mais de 2.000 pessoas, para a honra e uhum. glória do Senhor, Amém. né. Hoje a minha esposa, a pastora Elly, acompanha, mais de 10.000 crianças. É um Glória a trabalho Deus. poderoso e às vezes as pessoas ficam indagando, né, ou perguntando, né, como que foi, como que tudo isso aconteceu. E a verdade é que eu não nasci num lar cristão, né, num lar evangélico. Sou filho de uma diarista, Uhum. faxineira, né, dona Raquel, e filho de um pedreiro. E meus pais, se divorciaram, aliás, se separaram quando eu tinha 2 anos de idade, eh, devido uso de álcool por parte do meu pai, vício. Isso trouxe muitas complicações, né, para o casamento, Uhum. para nossa família. E nessa fase nós éramos 2 filhos, né, que é eu e meu irmão, Paulinho. E quando eu tinha 2 anos, ele 1 ano de idade, então minha mãe decidiu se separar do meu pai. E a partir de então eu não mais tive contato com meu pai, né. Eu falo que eu não o conheci, não tive oportunidade De de ter um pai. conhecê-lo. Sim. E com isso a minha mãe decidiu voltar para a casa da minha avó, e não tinha onde ficar. Uhum. E aí então ela precisa agora então trabalhar para poder cuidar dos filhos e da minha avó também, que já era idosa já, e junto ela tinha mais 2 filhos, irmãos da minha mãe. Um era epilético e com um pouco, assim, de demência, o outro era tetraplégico, Nossa. e uma vida muito difícil, né, com muitas restrições. Uhum. Eu falo que a gente não era pobre, a gente viveu uma vida miserável, Uhum. né. Eu cresci nesse contexto, assim, de muita luta, de muita dificuldade, até Jesus nos achar. Uhum. E a sua mãe ali, ela tinha sabedoria? Ela era uma serva de Deus ou não? Ainda não conhecia Jesus? Levava vocês na igreja ou não? Como que era na infância? Então, Karina, há não muito tempo eu fiquei sabendo, né, descobri que os meus pais casaram no terreiro de Umbanda. Hum. Então eu nasci nesse contexto. Uhum.
Então minha mãe não conhecia Cristo, uma mulher muito amargurada, Uhum. muito Machucada, machucada com muitas dores, né. O pela alcoolismo é muito vida, triste, passei tudo por isso. que aconteceu. Então ela era muito amargurada, Uhum, né, uma mulher, assim, muito ferida, uhum, muito nervosa. Ela uhum, era baixinha, brava. brava, e ela era loura, ela ficava vermelha, assim, se estressava muito fácil, né. Uhum, A vida dela não era fácil, né. Então eu cresci nesse contexto, eu vivi até os 10 anos de idade nesse contexto. uhum. E depois, pastor, aí dos 10 anos, como que foi? Então, até os 10 anos de idade a gente teve uma vida muito difícil, Uhum, era muito difícil, né. Eu me lembro que, minha mãe trabalhava pra gente comer, uhum, né, e a gente passava muitas restrições, assim, de alimento mesmo, né, e eu tive muitas doenças, o diabo tentou me matar várias vezes, uhum. várias vezes. Eu lembro até de um caso, o senhor contou no encontro catapora. Quando eu tinha 4 anos de idade, o meu tio que era epilético, o Natan, ele chamava Natan, eu lembro que a gente dormia no chão Uhum. e ele teve um ataque epilético e ele estava passando por mim, e aí ele caiu em cima de mim, quando Pois ele é. teve aquele ataque, e aí eu quebrei o fêmur esquerdo. Olha, Meu fêmur partiu, eu tinha só 4 anos. Aí a minha nossa. avó veio me carregando, me pegou nos braços, né, ela viu um barulho, estava Uhum, fora de casa, e aí ela viu que tinha acontecido alguma coisa, aí uhum, ela chegou, ele estava se debatendo, né, uhum, com a convulsão. A pessoa geralmente que tem um ataque epilético, ela tem uma convulsão, né, e aí ela tira ele de cima de mim e ela me pega nos braços, minha perna tremendo, ela viu que minha perna tinha quebrado, e aí ela me leva para o hospital. E aí já chegaram, já me internaram e constataram que tinha de fato quebrado o fêmur. E aí então eles me engessaram. eu lembro do Me senhor engessaram contar. daqui até Tudo engessado. todo engessado, Aham. né. E aí eu tive que ficar um bom tempo com esse gesso, e aí me deu catapora debaixo do Catapora, gesso. debaixo do gesso. Eu lembro que minha mãe me falava que eu Meu era muito Deus. azarado, e eu tive essa catapora debaixo do gesso, e eu lembro que essas doenças, infecciosas, eu peguei tudo. Todas. Sarampo, cachumba, catapora, Tudo. tudo que você pensar eu peguei, O senhor pegou. né. Mas eu vejo isso como estratégia do inimigo mesmo, né, de É. tentar me matar, destruir, porque Deus sabia O seu os propósito, né. propósitos que ele tinha para minha vida, É, verdade. né. E aí 10 anos ali, a pré-adolescência, a juventude, conta um pouquinho como que foi sua juventude? Então Teve rebeldia, conheceu o mundo ou não? então, eh, aí entra Cristo na nossa história, Hum. né. Como eu disse para você, a gente passava muitas restrições, né, Uhum, até de alimento. Eu lembro que eu e meu irmão, eu sou de Belo Horizonte, né, uhum. então eu fui nascido e criado em Belo Horizonte. E tinha um programa da tia Dulce, muito conhecido, e Hum. ela fazia propaganda do iogurte também. Tinha até uma musiquinha, né. Uhum. Todo mundo gosta, todo mundo quer, ah, é iogurte Ah, e também eu e meu irmão, a gente ficava babando na frente da TV, querendo. querendo aquilo, Ah. né, a gente não tinha acesso a isso, né. Uhum, A gente não comia carne, assim, durante a semana. uhum, Eu lembro que aos domingos, a minha avó fazia um frango ao molho, era uma delícia. uhum, Todo domingo tinha ela matava um frango, né, comprava o frango, matava ele e fazia o frango mais delicioso que eu já comi na minha vida. uhum, E ela preparava ele com muito carinho. E aí todo domingo eu pedia ela a coxa do frango. uhum. Aí todo dia falava: "Não, a coxa é da sua mãe". Falava: "Mas o frango tem outra coxa". Ela: "Não, a outra coxa é do seu primo, que foi um Ah. primo morar com a gente". Ah, não bastava vocês, ainda foi mais gente. Aí eu ficava pensando: "Gente, a coxa de frango deve ser algo, assim, muito gostoso, porque Nunca nunca eu posso, aham. comer a coxa de frango". Só que quando a gente fez 10 anos de idade, eh, a minha mãe, ela conheceu um primo dela, Uhum, né, sobrinho da minha avó, que veio conhecer, rever a minha avó, que tinha muitos anos que ele não a via. uhum. E ele era crente, Olha. né, ele era de São Paulo, morava em São Paulo, e ele era da Assembleia de Deus do Belenzinho, ele era porteiro.
que é a igreja que era pastoreada pelo pastor José Wellington Bezerra, que é o Olha, presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. que Ele benção. congregava lá. E ele foi nos conhecer em Minas, né, lá em Belo Horizonte. E aí ele viu a minha mãe e ficou apaixonado por ela. E aí eles começaram então a ter um caso, né, ter um Uhum, namoro, né. uhum. E disso aí ele acabou casando com a minha mãe, e a condição era: "Olha, vai todo mundo para a igreja", Todo mundo. que ele era crente. E minha mãe odiava, detestava crente. Olha, E aí a partir daí então ela falou: "Nossa, agora então a gente vai ter que ir para pra a igreja". igreja. E aí a gente começa a ir, eu e meu irmão, minha mãe fica grávida do meu irmão caçula, e aí ela falou assim: "Olha, eu não vou para a igreja, mas vocês vão". E aí a gente começa a frequentar a escola dominical da Igreja Assembleia de Deus, Assembleia com de 10 Deus. anos de idade. Que bênção. Ele alugou uma casa pra gente, nós fomos para essa casa. Aí eu lembro a primeira vez que minha mãe fez uma compra, e o que que ela comprou? O frango. O Iogurte. E iogurte. frango também. Frango, só comer essa coxa. E a partir daí Jesus entra na nossa vida. E aí tudo começou a mudar na nossa vida. O senhor lembra o primeiro dia que o senhor conheceu Jesus verdadeiramente, o seu encontro com Então, ele? foi um processo, Uhum, foi um processo. Porque nós iniciamos na escola dominical, eu e uhum, meu irmão, e a gente foi um bom tempo só na escola dominical de manhã, e a uhum, palavra foi sendo semeada nos uhum. nossos corações. Aí depois nós mudamos de casa para um outro bairro, e aí a gente saiu de perto dessa igreja, era um salão, a gente falava salãozinho Aí foi pra da outra. Assembleia de Deus. Aí nós mudamos para outro bairro, não tinha Assembleia de Deus lá. E aí ele falou com minha mãe: "Não, então vocês vão em alguma igreja". E aí minha mãe começa a ir então na Congregação Cristã no Brasil. Olha. E aí nós fomos para a Congregação Cristã, e eu fiquei uma temporada ali, mais ou menos um ano. Ali eu estudei música, ali eu conheci um pouco mais da palavra, mas a minha mãe, ela não fica na congregação, ela define que ela quer ficar na Assembleia de Deus. Aí Uhum. ela vai para um culto da Assembleia de Deus, e ali ela levantou a mão, aceitou Jesus. Naquele mesmo dia ela foi batizada no Espírito Santo, teve uma experiência Amém, com Deus, foi amém, chorando até lá na frente, amém. e ela decidiu então que a família ia ficar na Assembleia. E eu já Uhum, estava envolvido lá na congregação, e ela falou: "Não, você vai para a Assembleia". Eu falei: "Não, eu não quero ir, eu quero ir para a congregação". Falar: "Você tem 11 anos, você não define uhum. o que para onde você vai para a Assembleia". Aí eu me lembro que nesse dia, era acho que uma quarta-feira, tinha culto na Assembleia de Deus, e aí eu fui participar. Aí nesse dia quem estava pregando era o diácono Raimundo Leopoldino, né, que por sinal ele faleceu terça-feira, Olha. né. Ele é pai do pastor Moisés Leopoldino, muito conhecido hoje no Uhum, Brasil inteiro, uhum, pregador renomado. uhum. Ele postou terça-feira que o pai dele havia falecido, eu até escrevi lá uma nota para ele, que eu entreguei minha vida de fato para Jesus naquele dia, Naquele com dia. ele Com pregando. quantos anos? Eu 11? tinha 11 anos de idade, 11 anos. e aí eu entreguei minha vida para Cristo ali. Ele fez um apelo, no final eu fui lá e entreguei minha vida para Jesus. Olha, É quando eu considero de fato que eu tive uma experiência com Deus naquele dia, naquele momento. naquele momento. Então o senhor nem teve tempo, graças a Deus, Deus não permitiu o senhor conhecer o mundo. Não, Os vícios, a bebida, as não, drogas, não a conheci. não conheceu. Até os 10 anos de idade, o meu tio, esse que era epilético, ele e minha avó, eles faziam trabalho dentro de casa, Uhum, né, do candomblé. E a minha mãe frequentava os centros, né, os terreiros, e ela levava a mim e meu irmão. E a uhum, gente participava de uhum, tudo aquilo ali. Então era a experiência que a gente tinha, uhum, né. Então falo que o lado da minha vida, assim, mais nebuloso foi esse. uhum. Mas depois dos 10 anos de idade, nós fomos para a igreja e nunca mais eu me desviei dos Olha que caminhos bênção. do Senhor. Qual idade o senhor conheceu a pastora Ellen? Então, Como que foi o caminho de vocês? Como que isso tudo aconteceu? Porque vocês casaram jovens, né, sim, pastor? muito Muito cedo, jovens. muito jovem. Na verdade, eu conheço a Ellen desde os 12 anos de idade. Olha. Ela tinha 12 anos, né. Ela tinha 12 anos e eu já tinha 16, né.
Então nós crescemos no mesmo ambiente de igreja. Ela era da sua igreja, Sim, congregava lá. ela era da igreja que eu me batizei, Uhum, né, que era a Assembleia de Deus lá, em Ribeirão das Neves, né, que era a chamada subsede. Nós uhum, congregávamos lá, mas era amigos, uhum. né, éramos amigos. Então, mas eu fiquei sabendo, ela falou que desde 12 anos ela já gostava de mim. É, olha, então ela já gostava. Já. Mas aí a gente só começou, assim, a ter, assim, alguma coisa, a olhar, assim, um para o outro, assim, de maneira mais diferente, quando ela tinha 14 anos, Uhum, né. E eu já tinha ali os meus, 18 anos, né, já era maior de idade, né. E aí a gente pegou, no ambiente lá da igreja, a gente começou a relacionar, uhum, né. Eh, Foi a primeira namorada, assim, que eu tive, né, uma namorada séria, né, que eu uhum. tive. Eu fui também o primeiro namorado dela. Que bênção. E quando eu completei 20 anos, é isso mesmo, eu com 20, ela 16, aí nós ficamos noivos. Noivos. É. Aí quando eu fiz 21, ela 17, nós nos casamos, Muito novinho. novos, Olha, né. que "Ah, sabia o que bênção. estava fazendo?" "Ah, não sabia, teve que aprender." Mas aprenderam. Porque o nosso ambiente que a gente estava, todos casavam muito novos, Muitos novos. muito. Assembleia de Deus, na minha época, as pessoas casavam muito novas, né. E eu não tinha cargo de liderança na igreja, nem ela, Uhum, né, mas eu era músico. Eu uhum. tocava, né, eu me interessei pela música na congregação cristã. Isso era cuidado, pastoreado, porque assim, casar um jovem com essa idade, com uma menina tão jovem, precisa ser cuidado, Sim, acompanhado, porque tem as divergências, com tem o certeza, casamento exige maturidade, né, verdade. financeiro, tudo. E como que foi isso? Quem Então, ajudou? nesse período meu de namoro, de juventude, teve uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que é o pastor Enéas Fernandes Rosa. Hoje ele é pastor lá na cidade de Nova Serrana, né, Uhum, casado com a Lindaura. Ele foi o meu primeiro, assim, referencial, assim, de pastor, de uhum. alguém que me abraçou, cuidou, acolheu, Cuidou, tanto acolheu. de mim quanto da Ellen. Ele Uhum, teve todo esse cuidado, né. Mas quando nós nos casamos, nós entendemos que o nosso tempo na Assembleia de Deus estava findo. uhum, Então nós já casamos decididos a buscar outros ares, uhum. outros ambientes. Vocês 2 já tinham Nós já 2 orado, já tinha tínhamos isso no direção para coração, isso. Uhum, mas nós não sabíamos onde seria, uhum, né. E aí então nós nos casamos, e aí a gente falou assim: "Pra onde que a gente vai?" A gente não sabia. E a Ellen, ela tem uma tia que ela já era da Igreja Batista da Lagoinha, há uhum, 10 anos. uhum, E ela pegou, a gente recém-casado, ela convidou a mãe da Ellen, que é a irmã dela, para ir num culto na Igreja Batista da Lagoinha. uhum. E isso foi em 99, Olha, finalzinho de 99. 29 anos E a atrás. Lagoinha, nessa época, já estava passando por um avivamento muito grande. Uhum. Eles tinham acabado de lançar o CD. Na época do Márcio Valadão, Isso, eles Seu tinham Márcio, acabado de lançar o primeiro CD do Diante do Trono e já Hum. estavam trabalhando o segundo CD para lançamento. Já tinha gravado, ia lançar. Uhum, E estava tendo um mover de Deus muito grande lá. E ela falou que teve uma conferência profética, que os pastores fizeram o voto da barba, que eles tinham tirado a barba e tinha queimado. ó. E convidou pra gente participar de um culto no domingo. Uhum. E aí nós fomos, né? Eu, a Elia, a mãe dela e as duas irmãs dela. E eu nunca tinha ido na Batista da Lagoinha. Foi a primeira vez. Primeira vez. Aí eu lembro que nós fomos, chegamos lá, já estava lotado. E lá é muito grande, né? Uhum, Lá na época comportava assim em torno de 6 a 7 mil pessoas. E aí nós chegamos, não tinha lugar, nós fomos para a última galeria lá em cima. E nós sentamos na última fileira da última galeria, lá em cima. De lá a uhum, gente via tudo que estava acontecendo lá embaixo. uhum. E quando eu entrei naquele lugar, eu senti algo diferente naquele lugar. Como se o senhor falasse assim pra você, que nesse momento eu quero você aqui, eu tenho um propósito pra Então, foi você. muito diferente Aham. tudo que aconteceu ali. Eu lembro que quem estava pregando aquela noite era o apóstolo Renê Terra Nova. Ele é pastor do MIR, lá em Manaus, uma grande igreja, uma igreja, assim, muito proeminente, né. Ele é uma voz profética no Brasil. Uhum, Não sei se esse podcast vai chegar até ele. No dia ele estava pregando, e chegaram as pessoas do encontro com Deus. O encontro estava muito recente, uhum, né, o encontro com Deus.
E naquele ano a Igreja Batista da Lagoinha começou a fazer os encontros, e quem pregou no primeiro encontro, quem fez o primeiro encontro na Igreja Batista da Lagoinha naquele ano foi o pastor Luísio. Ele e a sua Olha, equipe, eles foram lá ministrar no encontro. olha. E naquele dia que eu estava ali, foi no mês de dezembro, né, acho que foi a primeira semana de dezembro. Eu participei daquele culto, vi as pessoas chegando ao encontro, eu não sabia o que que era encontro com Deus, eu achei tudo aquilo muito novo, muito Uhum, diferente do ambiente que eu vivia. Uma uhum, igreja mais tradicional, mais fechada, uhum, com usos e costumes. uhum. E aí eu fiquei muito, assim, deslumbrado com tudo que eu vi. Eu virei para ele e falei assim: "Olha, eu não sei, mas eu acho que aqui é o nosso lugar. E eu vou voltar na quarta-feira". Que tinha um culto na quarta-feira da missionária Laelce, um culto de revelação, de Uhum. muito poder, manifestação de Deus. E na quarta-feira eu voltei E para o aí? culto dela. E aí eu falei: "Gente, aqui é meu lugar". Amém. E aí a gente não parou mais de participar dos cultos lá na Igreja Batista da Lagoinha. Conta pra nós quando, como que foi a sua ordenação como pastor, que foi lá que aconteceu, né? Sim. Então então eu comecei nos cultos, Uhum. e aí já me ligaram, eu preenchi uma ficha lá, quem queria ser membro. Eu lembro de um irmão chamado José Messias, ele que pegou a minha ficha Uhum. e toda semana ele me ligava para saber Olha. como que eu estava. E me chamou para um curso que era chamado curso de adoção. Quem queria se tornar membro, Uhum. né, era o mesmo processo para quem se convertia. Uhum. E aí, então eu comecei a ir no sábado participar desse curso e logo após tinha célula. E toda semana ele me ligava. E eu fiz as 12 lições e participando da célula lá, Uhum. né. E aí eu falei com ele assim: "José Messias, tá ficando muito difícil eu sair lá de Ribeirão das Neves e vim aqui todo sábado participar da célula. Eu já terminei o curso, eu vou procurar saber se tem uma célula lá na minha cidade". Uhum. E era mais de 20 quilômetros. E é Hum. ônibus, minha filha. Ônibus. Pra ir. Era quase uma hora. Uhum. Então eu tinha que sair de lá, de Neves, né, Ribeirão das Neves, e ir pra Lagoinha todo sábado e domingo para o culto também, Por pegava conta. ônibus. Uhum. É uma hora de ônibus. Mas é bom o senhor falar isso, porque às vezes a igreja tá assim, 5 minutos da nossa casa, 10 minutinhos da nossa casa, e a gente reclama. "Ai, mas é difícil, vou pegar trânsito". Ele andava quanto tempo, pastor, de Uma ônibus? hora de 1 ônibus. hora para chegar no culto, irmãos. Então a gente tem que rever essas questões de reclamar, tudo dai graças, né, pastor, Sim, da gente ser o privilégio de ter uma igreja na cidade, que a gente exato. congrega, né. Mas amém, vamos lá. E aí, então, eu procurei uma célula lá na minha cidade, e eu encontrei. Fiquei sabendo de uma célula, e aí eu despedi do José Messias, agradeci eles Uhum, pelo que ele fez, pelo cuidado que ele teve com a minha vida durante 3 meses. uhum. E aí, então, eu conheci o líder Claudinei, o casal Claudinei e Sandra, são pastores. Beijo pra vocês. Vocês estão aqui no meu coração. Vocês foram instrumento de Deus na minha vida, eu amo a vida de vocês. E aí Amém. eu comecei na casa dele, ele era um líder de célula. Líder de célula. E aí eu comecei a participar da célula dele, novinho, a Ellen novinha, e aí a Ellen ficou grávida, veio o Guilherme, tudo Uhum, muito novo, uhum. e ele e a Sandra foram esse canal de Deus, porque eles cuidavam de nós, Como né. casal. Um líder de célula, assim, muito zelosos. E Uhum, aí eu fui para a célula dele, e quando foi em dezembro de 2000, isso já era 2000, uhum. ele falou comigo que eu precisava ir para o encontro com Deus. E aí eu fui para o encontro com Deus no dia 15 de dezembro do ano 2000. E Olha, lá naquele encontro com Deus, você participou do encontro, já ouviu meu testemunho. maravilhoso. Ali eu fui curado da minha alma, tive Amém, uma experiência poderosa. Acho que foi a maior experiência depois da minha conversão, foi o encontro com Deus. amém. A Ali minha eu liberei também. perdão para o meu pai, Eu eu também, no descobri que eu encontro precisava com Deus. perdoá-lo, É. liberei perdão para minha mãe, para tanta gente, para mim mesmo. Amém, E o encontro foi uma virada de chave para mim, né, e eu saí daquele encontro determinado a ser um líder de célula e ser um pastor, né. amém, Deus me chamou, eu não sabia o que que eu tinha que fazer, mas eu falei que a partir dali eu iria cuidar de vidas, e saí dali determinado. amém. Aí saí dali, aí eu já fui fazer um treinamento com a pastora Dinamácia, né, uma amiga, uma pastora também abençoada, se Uhum, ela ver esse podcast, queria deixar o nome dela aqui. Aí eu fiz um intensivo da escola de líderes com ela. uhum. E
Quando foi no mês de março de 2001, a célula do Claudinei multiplicou comigo. Olha, E aí multiplicou para perto da minha casa, né, então o senhor foi liderar. eu fui liderar. A célula dele era uns 10 quilômetros da minha casa, Uhum. muitas vezes eu ia a pé, voltava a pé, Olha, e aí eu fui liderar no meu bairro. E ali eu fiquei liderando por 2 anos, sem multiplicar. sem multiplicar. Minha célula foi pra UTI várias vezes pra eu não morrer, Olha, mas depois, assim, de 2 anos, o Senhor fez uma reviravolta na minha vida, nas experiências do quero discipulado. pegar também esse gancho para você, líder de célula, líder de alguma igreja, um pastor falando que iniciou uma célula 2 anos sem multiplicar. Hoje ele é pastor de multidão de pessoas. A agenda dele para você conseguir falar, gente, não é brinquedo. Eu sou ovelha, eu sei como que é. Então, isso é para a gente não desistir, permanecer. Porque quem faz é Jesus, né, pastor? É Quando verdade, ele entra na história, ele muda tudo. tudo muda. Tudo muda. E também eu acho importante essa questão do senhor falar também, né? O quanto o senhor também se entregou, se posicionou. Sim, Desde aí do encontro, o senhor já falou: é agora, minha sim, chave vira, ali eu me posiciono, ali eu sei para que eu nasci, ali eu sei o meu propósito. Porque tinha pessoas que me questionavam, que eu falei que quando eu fui pro encontro com vocês, que foi meu primeiro encontro, a Brenda orou por mim e por Vicente 2 anos. E eu já uau, era crente. 10 anos numa outra igreja, que foi de lá que eu fui depois para Videira. que bênção. E eu já era crente, minha filha ficou 2 anos orando para mim, para o meu esposo e no encontro com vocês, na Videira. E quando eu fui, pastor, uma chave minha espiritual virou naquele encontro. Eu acredito nisso, porque eu O estava lá. meu ministério, ele transbordou na minha vida o que Deus tem colocado na minha vida, no meu ministério. Amém. Então, Deus usou aquele encontro para virar uma chave espiritual. Por isso que eu sou pessoa super a favor ao encontro. Eu sou super a favor células. Eu acho que quem tem esse privilégio tem que aproveitar, tem que usufruir, tem que estar ali, porque ali há mudanças de vida, né, pastor? Verdade, verdade. Há mudanças. Olha, Karina, eu sou suspeito para falar, porque eu me tornei, assim, um entusiasta da visão celular, Uhum, né. Quando eu virei líder de célula, eu morava num bairro de periferia, uhum, né, a cidade de Ribeirão das Neves é uma cidade dormitório, então uma cidade, assim, que passou por muitas dificuldades, assim. Então na uhum. minha época, 80% da cidade não era pavimentada, não tinha esgoto, né, era o chão de terra batida. Olha. E aí, eu comecei a liderar a célula nesse contexto, Uhum, né. E aí eu me lembro que, minha vida ela é feita dessas viradas de chave, né. Eu lembro quando o pastor Sérgio Carvalho e o pastor Rodrigo Ferreira, o pastor Sérgio é pastor conosco lá na Videira, né, uhum, e o pastor Rodrigo Ferreira, ele é pastor hoje na 5ª igreja presbiteriana daqui de Uberlândia. uhum. Eles foram na minha casa, que descobriram que eu era líder, né, e ele foi me chamar para eu fazer parte do discipulado dele, né. Ele já era, né, o pastor da região naquela época, pastor de área das células, Uhum. e ele me chama para poder caminhar com ele, e eu aceitei o desafio de andar com ele, e aí, a partir daí, as minhas células começam a crescer e multiplicar. Então aquela Uhum. célula que ficou 2 anos, sem multiplicar, Uhum. quando foi no terceiro ano, isso já eu comecei a liderar em 2001, não multiplicou, 2002 não multiplicou, quando foi a partir de 2003, as minhas células começaram a crescer e multiplicar dentro de Ribeirão das Neves. Amém. Nós começamos a viver um avivamento tão grande, e a gente tinha um núcleo que a gente frequentava, que era em Justinópolis, Uhum. 14 quilômetros. Então ele ficava entre a Igreja Batista da Lagoinha e a minha cidade. Uhum. Então nós fizemos dele um quartel-general. Uhum. Eu me lembro que nessa época, na cidade de Ribeirão das Neves, uma cidade com quase 400.000 habitantes, todas as escolas públicas de Ribeirão das Neves tinham uma escola de líderes nossa. Olha, que E a bênção. gente tinha um ônibus que saía pegando as pessoas para levar para o Amém. culto no domingo, nesse núcleo. E quando eu comecei a participar lá cabia 100 pessoas. Olha. E quando foi em 2004, nós construímos um auditório para mais de 1.500 Olha que pessoas. bênção, que Algo avivamento. poderoso, poderoso. Vamos entrar agora quando o senhor conheceu a videira, o que Deus, né, te apresentou, como que foi essa entrada do senhor na videira, que já tem muitos anos que o senhor está na videira. Sim, sim. Então, em 2004, eu fui desafiado
a sair do secular e ir para tempo integral. Uhum. E aí eu já estava nessa época com 40 células, em Olha. 2004. E aí eu aceitei o desafio de ir trabalhar a tempo integral na vida da igreja. Porque antes o senhor cuidava das pessoas e trabalhava. Trabalhava, eu tinha Tá, uma barbearia, tá bom. né. Aí então eu vendo a minha barbearia e vou trabalhar de tempo integral na igreja, Uhum. né. 2004. Quando foi em 2007 eu fui ordenado, né, ao Ministério da Palavra, lá na Igreja Batista Lagoinha. Uhum. Quem me ordenou foi o pastor Márcio Valadão, Uhum. né, que é o meu pastor de referência, assim, do tempo do meu chamado, da minha Aham. ordenação, né. E aí então sou ordenado, e eu era um pastor da área da consolidação. Eu Uhum. trabalhava com os novos convertidos da Uhum. igreja. Uhum. Então naquela época, por semana, decidiam na vida da igreja 300 pessoas mais ou menos por semana, que Nossa. entregava a vida para Jesus. Uhum. E a gente então ligava para essas pessoas, visitava e trazia Uhum. essas pessoas para consolidação, para a vida da igreja, para fazer os nossos cursos. No ano de 2006 conheço o pastor Luísio, ele vai Uhum. ministrar lá na Igreja Batista da Lagoinha, né. E eu comecei a ter acesso então ao material da videira. Uhum. E aí eu tenho um livro autografado até hoje, do ano 2006, que o pastor Luiz autografou para mim, que é o livro sobre a visão celular, Manual da Visão Celular. E aí eu começo a consumir esses materiais da visão em Uhum. célula. Era um pouco, assim, diferente da Lagoinha, nossa célula, ou é mais ou menos igual, assim, Então, na passou a visão? época, a Lagoinha é uma bênção, é uma igreja muito Uhum. abençoada, é uma igreja que me abençoou muito. Uhum. Mas a Lagoinha era uma igreja de ministérios, aliás ela Uhum. é. De ministérios. É. Então as células era só mais um ministério, Entendi. né, então ela era uma igreja com células. Tá. E eu fui me aprofundando muito nessa visão celular, Celular, né, tá. de ter uma experiência Porque de um para nós da videira, a célula é a nossa extensão exato, a da nossa célula igreja, é é a a nossa igreja. base, é Isso. o Uhum. núcleo onde a igreja Tá. acontece. E aí eu fui muito tocado por essa visão, por essa experiência. Aí eu comecei a Uhum. entender que o Senhor me queria vivendo essa visão, Entendi. né. E aí quando foi em 2008, então eu me desligo da Lagoinha, foi tudo, eh, tudo em comum acordo, né, Tudo fui orado, abençoado. abençoado, com É, permissão, com honra, sim, né, pastor? sim, tanto Uhum. que depois que eu saí, eu já fui convidado outras vezes para Uhum. voltar, para estar lá, já Lógico. ministrei lá, tem Amém. pastores amigos lá. É, mas isso é maturidade, né? Exato, e inclusive tem muitos pastores lá que foram discípulos meus, que andaram Amém. comigo, hoje são pastores lá que eu amo de Amém. coração, Uhum. né, pastores amigos, pastor Vanderlei, Uhum. né, que tá lá em Salvador, pastor Áquila, que tá lá em Belo Horizonte, amigo meu, Uhum. né, pastor Fernando, que hoje é pastor lá, foi discípulo meu, pastor Leonídio, muitos pastores que Amém. andaram comigo. Então eu saí e deixei uma semente lá, Uhum. discípulos que hoje são grandes pastores lá, né. Pastor Márcio, eu tenho uma admiração muito grande pela vida dele, Uhum. né, que é o pastor que me ordenou. Eu também tenho. Eu honro essa fonte, Pouco que eu vejo dele foi um honro a gran vida nossa, dele. que homem de honra, de Sim, humildade, de sim, amor a vidas, né? sim. Pastor Sim. Emerson, que foi, né, pastor meu lá também, foi um mentor meu lá, tive muitos mentores, né. E aí eu termino esse ciclo meu na Lagoinha, Vai lá pra e aí eu começo a cuidar de uma comunidade em Itaúna, uhum. uma igreja com 20 pessoas, né, uma igreja sem placa, sem era um povo, sem pastor, e eu decidi adotá-los. Aí eu entreguei a minha rede lá na Igreja Batista Lagoinha, eu cuidava lá em torno de 50 células, umas 600 pessoas que estavam na minha rede, entreguei todo o meu trabalho e começo a cuidar dessas pessoas lá em Itaúna. E Uhum. eu falei com eles: "Olha, para cuidar de vocês eu preciso de uma cobertura, Uhum. e vai ser uma cobertura de igreja em céus", essa era a condição para mim ir cuidar deles. Uhum. Aí entra a história da videira. Da videira. Aí eu procuro nessa época o pastor Zemar, que era pastor em Belo Horizonte, da igreja videira e da vinha, no Uhum. estado na época, e aí ele me recebe. Pastor Luísio permitiu ele me receber, e aí começou a minha história com a videira.
Eu Olha. começo a fazer todo o caminho do vencedor, o encontro, fiz Uhum. Tudo. tudo, Cursão, tudo, CTL, tudo. seminário, Refiz todo o tudo. caminho, Uhum. todo o caminho. "Ah, mas você já era O senhor foi pastor". obreiro, tudo. Eu não recebi esse termo obreiro, porque obreiro é um pastor em teste, né. Aham, Então lá eu era um pastor que fez todo o caminho, aham. e aí depois eu não fui reordenado, eu fui reconhecido. Reconhecido. É Ah, tá. esse é assim que a videira faz, Ah, né. tá. A videira não reordena, ela reconhece Reconhece. o Tá. ministério daquele pastor que passou pela visão, que passou Uhum, pelo caminho, né, o uhum. trilho do vencedor, e foi uma grande bênção, né, para Tem mim. quantos anos o senhor tá na videira? Então eu fui para a videira em 2008, 2008. esse ano eu faço 18 anos, 18 anos de é, videira. que eu Quando o senhor veio pra Uberlândia, como foi isso? então, eu caminhei na vinha Minas Gerais, né, debaixo da liderança do pastor Zemar, 10 anos. Então eu Uhum, pastoreei em Itaúna, plantei a igreja de Itaúna, uhum, eu pastoreei em Belo Horizonte, eu fui pastor de jovens em Belo Horizonte, uhum. pastoreei lá 2 anos, né, e fui pastor também em Divinópolis. Lá em Divinópolis eu plantei uma igreja do zero, do zero. Começamos com uma célula, no ano 2012. E lá eu fiquei até 2018. Né, Hum, chegamos lá nas células a ter 500 pessoas, lá na olha. videira de Divinópolis. Então começou do zero Do e o senhor zero, deixou com 500 500 membros, pessoas na célula, a célula. entre Ah, adultos, tá. jovens e E crianças. Uma igreja criança. Uhum. estabelecida, próspera, abençoada. Amém. Nós chegamos lá a 60 células. E no ano de 2018, né, minha vida é assim, eu nasci em 78. E Em 2018, 88 nós conhecemos Jesus, e eu ó, mudo para Ribeirão das Neves. olha, Minha vida é feita de ciclos de 10 anos. olha. Isso aí é papo para outro podcast. Outro podcast. Aham. Em 98 eu fico noivo da Ellen, Tudo com 8. tudo com 8. E 2018, 2008 eu sou ordenado. ordenado, É, olha. e em 2018 eu entrego a igreja de Divinópolis, né. Minha esposa passou por um processo difícil Aham. de depressão, muito turbulento, um momento na nossa vida. A igreja estava na melhor fase, Uhum. né, mas pessoalmente nós estávamos passando por essa dificuldade, e aí então a gente decide entregar a igreja e recomeçar tudo do zero de novo. Olha. E aí a gente veio para Uberlândia, não a convite de ninguém, por escolha própria, né, Escolha própria, não só foi que não enviado não. fomos enviados, então a Uhum. gente não chega como pastor na igreja. A gente Entendi. refaz todo. Porque quando é enviado é diferente, né, É pastor? Ele já vai como diferente. pastor. É diferente. Então, quando a gente chegou aqui, já tinha uma equipe, já tinha Uhum, pessoas trabalhando. uhum. Então, a videira, ela respeita isso, a equipe. Entendi. Então, ninguém Uhum. chega atropelando ninguém. Atropelando. Uhum, Aí o pastor Ravel falou: não, vocês podem vir, eu só não posso receber você como pastor, né? uhum, Porque eu já tenho uma equipe. Aí eu falei, mas eu posso refazer o caminho, eu posso liderar uma célula? É claro, você é um pastor da videira, você é um uhum. pastor do ministério. Tá. Mas localmente eu não posso te receber como pastor local. Uhum. E aí eu venho para Uberlândia, e aí eu vou para a célula do pastor Elvis. Da Adriana, olha que Isso, ele era o líder de bênção. célula, né, Olha. ele também não era pastor reconhecido, Aham. e aí eu viro o líder em treinamento dele. E aí Dele. eu fico ali naquela célula esperando uma multiplicação para me Amém. começar a minha trajetória, né. Aham. E aí ele multiplicou a célula dele 3 meses depois, aí eu assumi a célula, né, essa célula cresceu, depois eu me tornei um discipulador, né, um Uhum. pastor discipulador, e esse discipulado também foi uma bênção, cresceu. E logo depois eu me torno pastor de rede, De rede. né. Um Esse processo aí durou mais ou menos 1 ano, Um ano. 1 ano. E aí eu comecei a pastorear uma rede, aí eu fui fazer meus primeiros encontros, Uhum. aí eu comecei com 18 células, Olha. né, me tornei pastor de rede aqui em Uberlândia com 18 células, e até o ano passado eu era pastor de rede, né, hoje eu estou na É. função de pastor de governo. Uhum. E aí eu entreguei 70 células. 70. 70 células, 1.030 Olha pessoas, que né. bênção. E aí eu multipliquei, né, a minha Hum. rede, hoje são 6 redes. 6 Hoje eu redes. acompanho 6 pastores, Uhum. né, são 6 pastores que eu acompanho da rede de adultos, 120 células, nós somos hoje 2.000 pessoas, 2.000 adultos Uhum. nessas células, sem Amém. contar criança, que aí
é a rede de crianças que a minha esposa acompanha. Uhum. Aí na rede de crianças hoje ela acompanha mais de 10.000 Olha crianças. isso, gente, é poderoso, é muita gente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor concilia tudo, sua profissão, né? Hoje a sua profissão, o senhor falou que o senhor já deixou toda, o senhor hoje para pastor, então o senhor já, Exato, como se diz, já entregou sua questão de trabalho. exato, Hoje o senhor vive para o Senhor, né? exato. Mas e questão do pai, né, do Guilherme, o pai do Bernardo, Sim, o esposo da Ellen, que, né, como o senhor administra o tempo, como que o senhor faz tudo isso, para a Aurora ter um avô também, então, né? Como que o senhor administra tudo isso? hoje para mim, acaba se tornando, assim, tudo viável, porque a minha família está inteira envolvida no ministério, Na igreja. né. Então o Guilherme, hoje ele é pastor de adolescentes, né, hoje ele Uhum, pastoreia mais de 500 adolescentes, então ele tem uma vida ministerial também muito ativa, né. uhum, Então, pelo fato de todos nós estarmos envolvidos, até o Bernardo, né, já é líder em treinamento, super envolvido na vida uhum, da igreja, isso facilita a minha vida. Por quê? A uhum, gente tá sempre junto, uhum. a gente faz tudo junto. Mas vocês têm aquele tempinho, assim, que vocês falam: "Não, nós queremos viajar só nós", ou Sim. vocês acham importante sempre estar com os irmãos da igreja? Como que vocês Então administram essas questões de férias, questão de tempo de então, qualidade juntos, pastor? eh, a gente não abre mão desse tempo, Uhum. né, então Do não, cuidado, a de gente estar não abre junto, de mão. curtir junto também um Óbvio que o descanso. ministério exige muito, né, mas Uhum, como eu te disse, como a família está toda no ministério, né, isso uhum. facilita muito. Mas nós temos os nossos momentos. Eu Tem. tenho meus momentos com o Bernardo, com o Uhum. Guilherme. Jogar uma bola, ver um filme, Sim, a gente vai né. no cinema, Aham. né, a gente está agora, eh, colando álbum de figurinha É, dele. agora tá na onda, pastor. É, Me conta um pouco, o que que o senhor como que o senhor faz para lidar com as perseguições e crítica com o ministério, com a igreja? então, Que a gente que tá à frente, a gente sabe que sempre exato. tem, né, nem Jesus agradou a Sim. todos, mas como que o senhor administra isso? Então, eu às vezes as pessoas falam que eu tenho hiperfoco. Eu sou tão, assim, focado na vida da igreja, Hum, né, eu não vejo essas coisas, eu não paro para dar atenção a isso. Não é uma uhum, perseguição, ou não simplesmente porque pastorear a igreja, cuidar dos irmãos é algo tão glorioso, é tão poderoso, eu uhum, falo: "Eu não posso me distrair". uhum. Então eu não me distraio com essas Com essas coisas. coisas. Não, eu acho que seria uma perda de tempo se distrair Uhum. com isso, né. Então a gente, para você ver, ontem nós formamos 300 alunos na escola de ministérios. Eu vi. Pra você ver, nós estamos vivendo um avivamento. Uhum, Amanhã eu vou estar ministrando um encontro com Deus. Eu já uhum. ministrei em 8 encontros esse ano com Deus. Com Deus. Já tivemos 9 batismos. Uhum. Então Deus está fazendo tanta coisa, Jesus tem tanta pressa, que eu não dou conta de parar para ver o que está Aham, acontecendo, que o que ele tá está de falando, mimimi, porque tá, desagrada. isso está Isso acontecendo, acontece. né? É. Mas eu descobri que se eu parar para isso, é igual a história lá dos sapinhos. Você já viu a corrida dos sapinhos? Não. A corrida dos sapinhos é assim. Eles queriam promover um líder lá da comunidade dos sapinhos, era tipo uma tribo, né. E aí tinha um torneio para poder ver quem seria o sapinho, então aquele que ganhasse o torneio seria o líder. Uhum. E aí então, eles começaram então vai ter a corrida. E aí, 10 sapinhos começaram a corrida. Aí dispararam, pá! E aí teve a largada. E Uhum. os sapinhos foram pulando, correndo, 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 correndo em direção à chegada. E aí muitas pessoas foram acompanhando a corrida e falando: "Você não vai conseguir, vocês não vão dar conta". Uhum. E à medida que as pessoas iam falando, e criticando, aqueles sapinhos iam desistindo. Mas Uhum. teve um que ficou até o final. Esse. E ele chegou, e foi aquela festa, né. E aí Que o era o pessoal da objetivo. mídia foi lá, da imprensa, foi lá entrevistar ele, né, e perguntar pra ele: "Olha, como que você conseguiu? Você chegou aqui, os outros tudo não conseguiram, desistiram, e você foi até o fim. Como que você conseguiu?" Aí ele falou assim: "Hã?" Eles perguntaram: "Você conseguiu? Hã?" Aí eles foram ver, ele era surdo. Ah, então é por isso, não ouviu ninguém, ele só Não foi. ouviu nenhuma palavra negativa e ele conseguiu chegar lá. Então o segredo, Karine, é, ó, Amém. Amém. tapar os ouvidos e Amém. não Que ouvir que as lindo. Bom até para críticas. mim aprender, pastor, que tô, assim, bebezinha na fé perto do Senhor. Pastor, qual a maior realização em Deus hoje da sua vida?
que o senhor fala assim: "Carina, essa realização que o senhor me entregou, se não for a maior, é uma das maiores da minha vida". Então, minha vida, Karina, ela é feita de muitas experiências em Deus, Uhum. assim. Mas fala uma que marcou o senhor, Olha, eu de uma realização. vivi, assim, uma experiência no último mês de maio, assim, surreal, né? Foi o dia que meu filho foi ordenado ao ministério. Imagina, eu estava lá. Foi algo assim, foi que impactou muito, assim, minha vida. Por quê, Karina? Tem muito pai melhor do que eu, que dá de 10 a 0, né? Eu falei que eu tenho tempo com os meus filhos, mas eu considero que eu deixo muito a desejar, assim, como pai, Uhum, assim, preciso uhum, melhorar muito, uhum. né? E eu fico vendo pais que são muito melhores do que eu, é muito melhor do que eu. E aí eu vejo isso acontecer na minha vida, eu vejo muita graça e favor de Deus Amém. disso acontecer. Porque eu falo: "Deus, meu filho quis ser pastor". Porque eu conheço muitos pastores que os filhos não querem nem saber, querem nem passar perto. É verdade. E o Guilherme, ele escolheu Ser pastor. ser pastor, vendo todas as dificuldades, todas as lutas que nós tivemos, os desafios dos ministério que o Uhum, ministério. E ele foi, assim, diferente do Bernardo, ele já teve mais restrições, assim, porque ele pegou aquela fase inicial do ministério, de uhum, mudanças, de plantação de igreja. É tudo uhum, muito difícil, uhum, desafiador, uhum. e nada disso abalou as convicções dele. Ele permaneceu e ele quis. Então, assim, isso é um fato, assim, que Eu imagino. marcou muito a minha vida, porque eu falei: "Deus, se não fosse a igreja, isso não aconteceria", porque acho que eu sozinho, é tanto que eu não discipulo ele, né, quem discipula Uhum. ele é outro pastor, Outro pastor. que fala na vida dele, Uhum. né. Eu acho que sem igreja isso não seria possível. Então Amém. esse ambiente que ele cresceu, eh, favoreceu tudo isso. Amém. E agora eu quero que o senhor fala para nós um sonho. Um sonho que o senhor tem no coração que ainda não realizou e que o senhor gostaria muito que realizasse. Nossa, uau, É. Eu já ouvi muitos pastores, muitos sonhos lindos aqui. sério? Uhum. Então, um sonho. Um sonho, pastor. Olha, lá em Goiânia já teve um batismo no único dia, eles batizaram 3.000 pessoas, 3.000 pessoas. 3.000. Eu gostaria de ter esse privilégio, essa experiência. De nós batizarmos 3.000 pessoas Em aqui em um único Uberlândia, dia, na Videira. eu acho que seria, assim, um marco, assim, no meu ministério, assim, Amém. ver isso acontecer. Amém. Aconteceu na igreja de Atos, né, É. eu acho que seria algo fantástico, Amém. surreal. Se o senhor tem esse sonho, o Senhor conhece a Deus, ele vai realizar seu sonho. Eu creio que o Então, senhor ainda vai viver eu isso. queria que você vivesse isso E eu comigo. vou estar lá na igreja, hein, para viver. Pastor, eu quero que o senhor, antes da gente entrar, o pastor escreveu um livro, eu quero que ele fale um pouquinho desse livro que o Senhor entregou para ele. Mas antes disso, eu quero que o senhor olhe naquela câmera ali, pastor, e o senhor deixe um recado para aquele que está nos assistindo. Talvez tem gente que vai assistir no trabalho, tem Sim, gente que vai assistir depois, mas que o senhor deixe uma mensagem para essa pessoa, que o senhor hoje daria um conselho para uma pessoa. Pode olhar na amém. câmera e falar. Então, às vezes, como eu, você nasceu num ambiente, assim, de muita dificuldade, muita restrição, né, talvez uma família disfuncional. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus dos improváveis. Amém. Eu sou só um improvável, alguém que Deus escolheu para poder investir, acreditar. Então eu sou fruto do sonho de Deus. E falando desse podcast, né, achei bacana, Caminho no Propósito. Propósito. Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. Então, Amém. assim como Deus tem um propósito na vida da Karina, Deus tem um propósito na minha vida, Deus também tem um propósito na vida de você que está assistindo. Eu creio que Ele Amém. tem sonhos, projetos, chamado para que você seja uma bênção, né, para as gerações, para as nações. E eu tenho certeza que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, se você ouvir e der lugar. Amém, que Amém? lindo. Antes da gente falar do livro, eu quero já agradecer, né, minhas patrocinadoras oficiais, que é a Stick, a Carol, a Inovar e a Camila Félix. Gratidão por vocês duas acreditarem nesse projeto, que antes dele vir para o meu coração, ele foi para o coração de Deus. E eu creio que é bênção na vida de muitas pessoas. Eu quero agradecer minhas parceiras também, a Natália Félix,
que me veste com essas roupas lindas, a Morana do Center Shop, o Berlândia Shop, a Carla, que me também coloca os acessórios lindos em mim. Agradecer a Dani, Daniela, do salão, que me produz com a maquiagem, o cabelo, uma produção linda. Nós vamos deixar aqui o Instagram para vocês poderem seguir e conhecer o trabalho delas. Voltando aqui, pastor, eu quero que o senhor fale um pouquinho desse livro aí, que eu tô sabendo. Ainda não tive o privilégio de ler, mas eu tô sabendo que, assim, foi muito, mas muito usado por Deus mesmo. Eu quero que o senhor fale um pouquinho. Amém. Então, Karina, esse livro nada mais do que o resultado da experiência que eu tenho com Amém. as células, né, nesses 26 anos de visão celular, Uhum, que eu participei de uma célula, que eu tive encontro com Deus. E para você continuar fazendo 26 anos a mesma coisa, só algo pode mover você, é uhum. a paixão e o encargo, E o encargo. né? Porque eu vejo muitas pessoas desistindo, Uhum, né? Desiste da célula, pastores que desistem do chamado. uhum, E por 26 anos, o Senhor manteve essa chama acesa do meu coração, pelas vidas, uhum. pelas células, pelas almas, E o senhor fala tudo sobre isso no tudo, livro. tudo, tudo. Eh, são, ferramentas que o Senhor me deu Uhum, para que as pessoas não percam, né, o encargo, não percam a paixão e renovam o encargo do coração. E que uhum, elas continuem mantendo a chama acesa no coração, de ter paciência, de liderar pessoas, de formar pessoas. Você vê, uhum, hoje eu tenho pastores, né, que andaram comigo, foram discípulos, né, na Europa, nos Estados Unidos, na uhum. África, pessoas espalhadas pelo mundo, Pelo que estão mundo. fazendo o que eu faço hoje. Uhum, Que um dia passaram por desânimo, por lutas, por desafios, mas decidiram prevalecer, uhum, né. Então esse livro, Mantendo a Paixão e Renovando o Encargo, ele fala disso, né, princípios para manter uma liderança apaixonada na na visão visão celular, celular. né. Então ele vai tratar a respeito dos encargos na vida do líder, da Uhum, oração, da palavra, eh, do devocional, uhum. do discipulado, O quanto é importante o da discipulado, né, pastor? consolidação, da Consolidação. visita, Aham. sabe? Esses Uhum, princípios que são, cruciais para que a célula funcione, cresça, uhum. multiplique, né? Eu vou estar ministrando em vários seminários agora, semana que vem eu tô lá em Patos de Minas, um abraço à Videira Patos de Minas. Minha cidade, viu, gente? Ó, sou de Patos Vou de estar lá com o Minas. pastor Macedo, né, depois vou para São Gotardo fazer o Uhum, seminário lá, Paixão e Encargo uhum, lá em São Gotardo, com o uhum. pastor Felipe Miranda. Vou estar também na Videira de Araxá, com o pastor Amém. Daniel, Uhum. né, fazendo o seminário com os líderes e trabalhando o tema do livro, Do livro. né, do livro. Mantendo a É, paixão e renovando o encargo. é. Eu Pastor, para a gente também falar um pouquinho aqui, que deve estar no livro, eu sou apaixonada com essa visão do discipulado. sim, Eu acho o discipulado muito importante numa vida de um cristão. sim, O cuidado, o sim. estar junto, estar sempre ali sendo cuidado. E no livro deve falar sobre isso, né, Com pastor? certeza, Do com certeza. discipulado, dessa questão da liderança. Se você for aqui no sumário, né, na página 11, Hum, você vai ver que no capítulo 7 o hum. encargo pela consolidação, o capítulo 9 o encargo pelo discipulado, Discipulado, ó. né, o Uhum. capítulo 12 fala chamado de liderar com paixão e propósito. Olha, Karina, eu sou fruto valores e do nossa, discipulado, pois é, eu né, tô apaixonada com eu isso. sou fruto de discipulado. Homens de Deus, eu falei aqui, né, o nome o primeiro que me consolidou, José Uhum. Messias, nunca mais o vi, mas quem sabe ele pode ver esse podcast. Um abraço, José Messias. Se você não estaria aqui, Claudinei e Sandra, que foram meus líderes, Uhum. hoje são pastores lá na Igreja Batista da Lagoinha. É o pastor Rodrigo e a Cadija, que são pastores aqui da Quinta Igreja Presbiteriana. É o pastor Emerson, que é pastor lá na Lagoinha de Recife. Uhum. Um abraço para o pastor Emerson e a pastora Marli, foram meus pastores, me discipularam. Uhum. Pastor Zemar e pastora Janaína, que são pastores lá na África do Sul, né. E hoje, pastor Rafael e pastora Fabiana Uhum. são meus pastores, quem discipulam diretamente a minha vida, Sua vida da vida. minha Uhum. esposa, né, sem discipulado.
simplesmente nós não Pois é, estaríamos eu aqui. eu fico assim, eu não falo mal de igreja nenhuma, eu vim de uma igreja que eu sou grata, por ter conhecido Jesus lá, ter acontecido muita coisa linda, mas era uma visão diferente da nossa, Exato, né, que não exato. tinha discipulado, Sim, e eu vejo o quanto isso mudou minha vida, o quanto, assim, poderoso. a maturidade, o quanto há diferença na nossa vida, no nosso caminhar, parece que abre o horizonte, Sim, abre as chaves espirituais, você começa a ver diferente, você começa a se fortalecer, porque a nossa vida cristã, nós temos muita luta, exato, como todos, mas exato. quando você é discipulada, ali uma palavra de sabedoria que Verdade. muda tudo. Olha, Karina, hoje nós somos uma igreja aqui nessa cidade com mais de 3.000 membros, Uhum. adultos e jovens, sem contar criança. Para nós seria impossível chegar onde chegamos sem discipulado, Sem discipulado. sem discipulado. Nós vamos ter um projeto agora na próxima semana Uhum. das casas de paz. Nós vamos abrir mais de 600 casas de paz e nós vamos evangelizar mais de 3.000 pessoas em um mês. Olha isso. Por quê? Uhum. Porque tem discípulos, Porque tem discípulo. trabalhadores, Uhum. pessoas que estão sendo moldadas, trabalhadas Hum. para isso, Pra isso. né? Então, eu acredito que vai ser algo poderoso. Nós vamos fazer um encontro com Deus, que vai ser o dia com Deus, no final de agosto, para 1.000 pessoas. Olha, 1.000 pessoas, que né? lindo, que Então, bênção. dessas 3.000, pelo menos 1.000 nós vamos levar para esse dia com Deus, né? Amém. Tudo isso porque nós escolhemos fazer o que Jesus fez. Fazer discípulos. Discípulo, Jesus não mandou fazer outra coisa. Discípulos. Jesus não mandou. O que ele pediu para fazer é fazer discípulo, Uhum. né? Então, nós somos uma igreja de discípulos, não somos uma igreja de programa que depende de uma agenda. Nós Uhum. temos uma agenda, mas por causa Uhum. dos discípulos, Uhum. né? Então, durante a semana, nós estamos nas casas, Uhum. nós estamos nos lares, nós estamos nos discipulados, né? E a gente tem um termo na nossa igreja que chama café pro lado, Café pro lado. né? Que essa questão do café para nós vai muito mais além do que uma xícara de café, Uhum. né? É um É um tempo de tempo de qualidade qualidade com discípulo. com discípulo. Hoje eu recebi várias pessoas lá na minha sala, tomamos café, conversamos, né? Uhum. Então hoje, o café pro lado virou uma prática na nossa igreja, né? Amém. Queria ressaltar aqui, te parabenizar pelo Café com Jesus, Ai, né? obrigada, pastor. Porque nós É. estamos alinhados nesse propósito. E assim, pastor, eu comecei, né, para quem não sabe, nós começamos esse Café com Jesus com 8 mulheres. Hoje nós estamos com um Que grupo de bênção. quase 300 Glória a mulheres. Deus. Então, assim, o Senhor tem feito coisas, pastor, que Verdade. hoje eu tenho fila de espera para Amém. frequentar o Café com Olha para Jesus. você ver. Então, assim, tudo porque eu estou abaixo de uma unção, de uma autoridade, dos meus pastores, tudo, né, tudo a gente ora, tudo a gente busca, a gente respeita a hierarquia. Eu sou uma pessoa que eu honro muito, eu sou uma pessoa Amém. que eu sou uma pessoa que eu valorizo honras, Verdade. sabe? Eu acho que isso é fundamental no Amém. ministério, a hierarquia, a honra. E quando eu fui para videira, né, eu falei com a pastora, eu falei: "Pastora, a senhora me abençoa, tudo bem de eu ter o café com Jesus, né, que ele é fora da igreja". Ela falou: "Filha, tem vida de Deus, tem palavra de Deus. Amém. Nós estamos com você, nós Aleluia. oramos por você". E hoje eu colho, nós colhemos isso. Foi ontem o curso do CTL, do Sim. cursão. Eu tinha mulheres lá formando do Café com Que Jesus. bênção. Glória a Deus. Entende, pastor? Então tudo isso é uma junção, Amém, Karina. sabe? Então nós estamos finalizando esse podcast, assim, muito grato mesmo que Amém. Deus tem feito na Glória nossa a igreja, Deus. na nossa vida. Eu Amém. creio que é um propósito, né, Amém. unirmos uns aos outros e crescer, Isso. estarmos Fazer juntos, discípulos. fazer Esse é o discípulos. mandamento. Esse é o mandamento. E eu gostaria que o senhor desse agora para a gente finalizar com chave de ouro, nós temos que aproveitar o pastor, irmãos. Eu quero que o senhor aí dá uma dica para nós, né, como líderes, como quem está aí na liderança, umas palavras de sabedoria. Amém. Karina, eu escrevi esse livro com esses princípios justamente para quem às vezes se encontra desanimado, Uhum, desgastado. uhum. E o que eu tenho para dizer é: renove as suas forças no Senhor. No Senhor. Olhe para o Senhor. Uhum. Faça para o Senhor, Amém. porque a força vem dele. A palavra diz: a alegria do Senhor é a A nossa nossa força. força. E eu descobri que Deus está feliz comigo. Uhum.
por causa do sacrifício de Jesus. Amém. Quando Deus vê Jesus, ele sorri para nós. Então não preciso fazer nada desanimado, Uhum. triste, fraco. Não, por quê? Porque eu tenho um Senhor que me ama, que me renova Amém. e me capacita. Tudo que eu Amém. contei aqui não tem nada a ver comigo. Tudo a Minha ver com liderança é muito Cristo. limitada. Uhum. Meu conhecimento é muito limitado. Eu levei Uhum. 1 ano para escrever esse livro fininho. É o Senhor na minha vida. Amém, Então não sou pastor. eu. Tudo é Uhum. Cristo. Não tem mérito nenhum meu. E nada, Uhum. Uhum. nada. Toda honra, toda glória ao Senhor. Então Amém. volte-se para Ele, firme nele, renove o encargo do seu coração, mantenha a paixão, a chama acesa. Você vai ver, Amém. sua célula vai multiplicar, sua igreja vai crescer, vai Amém. prosperar, as vidas estão aí para ser ganhas. Amém. Eu sou muito cheio de expectativa de coisas boas. Eu também. Deus vai fazer coisas gloriosas, Eu também. poderosas. E na sua vida que está ouvindo esse podcast também. Amém. Pastor, e assim, pra gente fechar agora, eu acabei de chegar, né, da imersão lá em Goiânia, que foi poderoso, daquela conferência maravilhosa que nós mulheres ali desfrutamos. E uma coisa que marcou minha vida foi quando a pastora Marília, né, esposa do pastor Naor, que é uma bênção, foi e falou lá naquele púlpito: uma mulher discipuladora de referência, ela tem que ter. Ela tem que ser feliz. Ela tem que honrar, ela tem que ser pontual, comprometida e entregue ao Senhor. Aleluia. Hora que ela falou isso, o Senhor falou assim: É "Você, tu. Carina". É você. Porque, pastor, as pessoas falam pra mim: "Carina, eu não te vejo triste, eu não te vejo reclamando, eu não te vejo toda hora que eu olho pra você, você tá rindo, você já tá com projeto, você tá indo e tá indo". Lógico que todos nós passamos por lutas, Claro. temos os momentos de choro, temos os Sim. momentos, mas o nosso choro é com o Senhor. É aquele tempo com o Senhor, é para Sim. falar com Ele, e Ele é que nos levanta e nos capacita, né, pastor? Karina, quem viu a graça não É, tem como ser feliz. Não ser não ser feliz. feliz. Tem como. É, Nós vimos a graça. é Nós verdade. descobrimos o quanto somos favorecidos. O quanto Amados. nós temos muito mais do que merecemos. Amém. Por isso, quando alguém me pergunta como é que você está, eu falo, eu estou melhor do que eu E eu mereço. aprendi com o Senhor. Aí eu chego nos lugares, como você está? Eu estou melhor do que eu mereço. Eu Muito aprendi com o meu melhor. pastor. Isso é glorioso. Amém. Eu quero andar do lado de gente como você. Amém. E eu como o Você, Senhor. você, Karina, é um presente de Deus para nós. Amém. Você, a sua família, Amém. o Vicente, amo a vida do Amém. Vicente, a Amém. Brenda, Amém, preciosa pastor. Brenda, o Bruno O também, a gente Bruno. acompanha ele de longe nas redes sociais. Amém. Você é uma mulher muito abençoada, Eu sou mesmo, né? Você pastor. atrai outras mulheres por causa dessa alegria. Por quê? Amém, Senhor. Porque você descobriu a graça. Amém. Você viu a verdadeira graça. Quem Aleluia. viu a graça é feliz. Amém. Gente, vamos finalizar aí muito feliz. Espero que tenha, assim, testificado seu Amém. coração, porque o meu tá, assim, muito Aleluia. feliz pela vida do pastor. Amém. Minha gratidão. Que Deus abençoe. E Amém. até o próximo, eu espero você.